Olá, nono ano, tudo bem? Então vamos para a correção de exercícios desta semana. Você que já assistiu a videoaula, né? Lembrando que é assistência, desculpa, que é revisão. Então a revisão dos exercícios serve como assistência da videoaula que a gente viu lá. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, no seu livro de atividades, na página 16, tem este exercício 4. Durante vários anos, principalmente na década de 2010, a ilha italiana de Lampedusa se tornou ponto de chegada e concentração de imigrantes que se arriscavam a perigosa travessia do mar Mediterrâneo. Analise a localização da ilha de Lampedusa no mapa a seguir e responda. Então, aqui você está vendo, né, onde fica a ilha de Lampedusa, tá? E, obviamente, ali no mapa você consegue localizar. A Itália está um pouquinho mais para cima aqui nessa região. E aí, nesse mapa, e aí a pergunta diz o seguinte: de que forma a localização da ilha de Lampedusa contribui para a chegada de imigrantes? De que forma? Se eles vêm da África pelo mar Mediterrâneo, eles vão subir o mar Mediterrâneo. A primeira parada deles, a primeira localização que eles chegam é na ilha de Lampedusa, ou seja, pela ilha ser bem próxima da África, ou seja, o ponto mais próximo da África, é o primeiro ponto de chegada. Então, por isso que a ilha ela contribui para a chegada de imigrantes, por ser o ponto mais próximo da Europa, no caso, para com a África. Certo, gente? Na página 19 do mesmo livro didático, você tem lá o exercício número 8. Trabalhadores de países da Europa Oriental, de modo geral, encontraram várias dificuldades no período de transição do regime socialista e do modelo de economia planificada para o regime capitalista de livre mercado. A respeito desse tema, faça o que se pede. Letra A. Quando e por que ocorreu essa transição entre os dois padrões do regime político da economia? Quando é que aconteceu isso, que eles passaram do regime totalitário planificado para, evidentemente, a economia capitalista? Quando? Quando acabou a Guerra Fria. Ali no final dos anos 90, com o fim da Guerra Fria, 89, 90, 91, ali quando foi o processo que findou-se a Guerra Fria. Então, a partir dali, eles passam para essa transição de uma economia planificada para um regime de livre mercado, tá? Então, com o fim da Guerra Fria. Letra B. Apresente um exemplo de dificuldade enfrentada por um trabalhador de um país da Europa Oriental durante esse período. Naquela época, todos os trabalhadores, eles tinham emprego em empresas estatais, que são empresas do governo. Sendo o emprego numa empresa estatal, você tem estabilidade, ou seja, você não vai ser demitido, você não vai perder emprego nunca. A não ser, claro, que você faça uma falta muito grave, né? Senão você não vai ser demitido. Na medida em que você vai para a economia de mercado, para livre economia de mercado, aí as empresas estatais foram privatizadas. Então, você está trabalhando numa empresa de mercado, onde se demite a qualquer momento. A produção não está boa, vai lá e demite. A empresa está com menos lucro, vai lá e corta a gente. Então, ou seja, você deixa de ter estabilidade e passa a ter concorrência, podendo perder o emprego. Então, essa foi a grande dificuldade dos trabalhadores desses países. No seu livro didático, na página 35, esse exercício número 1, organize as ideias aqui. Quais são as 4 grandes regiões do continente europeu de acordo com a ONU? Escrevam a característica de cada um deles. Então, nós vamos ter a Europa setentrional, que é os países mais do norte, que tem o bem-estar social como principal característica. A Europa meridional, bem ao sul, que a principal característica seria a elevada taxa de desemprego atualmente e o turismo como padrão econômico. A Europa Ocidental, que é a parte central europeia, onde está o centro econômico do mercado europeu, e a Europa Oriental, que são os países da antiga cortina de ferro, os países do leste europeu, que estão migrando da economia planificada para a economia de mercado. Então, são as 4 grandes regiões e uma característica de cada uma delas. No seu livro de atividade, na página 15, nós temos esse exercício aqui. Em relação ao tema proposto, responda. O que representa para um país ter baixo índice do coeficiente de Gini? Se ele tem um baixo índice do coeficiente de Gini, significa que a distribuição de renda do país é bastante igualitária, ou seja,
não existe muitos pobres nem muitos ricos, ou a diferença entre ricos e pobres é menor. O que significa os valores elevados de IDH. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, elevado significa que o país tem uma elevada qualidade de vida, ou seja, saúde, educação, renda per capita são elevados nesse país. Na página 41 do livro didático, o exercício 1. Como a questão migratória europeia interferiu no Brexit? Então, o Brexit, só lembrando, aquela saída dos britânicos do mercado europeu, né, da União Europeia. E o que tem a ver a questão migratória com isso? O Reino Unido ele discordava da política migratória. Discordando da política migratória, eles pediram para que a Europa mudasse essa política. França, Alemanha, Itália não gostaram da ideia, então os britânicos, a extrema-direita britânica se organizou, fez um plebiscito, resolveu sair da União Europeia, ou seja, por não concordar com a política migratória proposta pela União Europeia. O exercício 2, na página 42, considere a situação demográfica da Europa para explicar a questão da migração e do mercado de trabalho no continente. A situação demográfica. Hoje, a taxa de natalidade na Europa é baixo, existe um processo de envelhecimento, né? Cresce muito a população terceira idade, então existe trabalho disponível. Então, ou seja, haveria, né, hipótese de a Europa aceitar migração por ter espaço aberto no mercado, devido à taxa de natalidade baixa e o envelhecimento bastante significativo da população. O 3, quais são os principais motivos e quais são as principais procedências das levas migratórias que chegam à Europa de 2011 a 2016? Os principais motivos: a crise humanitária, né? Eles fogem de uma situação de guerra civil, uma situação de fome, uma situação de miséria, desemprego, e a procedência, onde é que eles vêm? Do norte da África e do Oriente Médio na Ásia, né? Norte da África e Oriente Médio na Ásia, principalmente. Na página 25 do livro de atividades, este exercício aqui. A ilha representada na imagem é conhecida por ter a maior diversidade linguística do mundo, são mais de 800 diferentes idiomas. Que língua, que ilha é esta? Estamos falando da Nova Guiné, né? Da ilha de Nova Guiné, que é dividida em 2 países, Malásia e Papua Nova Guiné. Que outra riqueza, além da diversidade cultural, esta ilha apresenta? A diversidade de paisagem, né? Com florestas densas, muitos rios caudalosos, né? Isso que aparece lá também. Na página 58 do seu livro didático, o exercício 2. Leia o texto abaixo e, em seguida, responda as questões. A alimentação ali era diferente de outras ilhas da Polinésia. No entanto, em Tonga, gordura é formosura. O rei Taufan Hau Tapual 4 pesa 150 quilos e ele é bastante rei para servir de exemplo ao refrão. O arquipélago de Tonga é a última monarquia que ainda resiste no Pacífico Sul, onde os reis são amados e respeitados pelo seu povo. O ritmo de vida mansa, quente e morosa da vila é quebrado aos domingos. Esse dia é sagrado. A única atividade permitida é ir à missa e rezar. Tudo ou mais é proibido, principalmente fazer barulho. Domingo fecha tudo. Restaurante, bares, táxis não trafegam e até os aeroportos deixam de funcionar. Somente os hotéis internacionais têm permissão para fazer alguma atividade. Além de ligar o motor do barco, até ligar o motor do barco é proibido. Que silêncio no ancoradouro. Só se ouve o som dos hinos melodiosos vindos das igrejas. De que país nós estamos falando aqui? De Tonga, a ilha de Tonga. Qual é a localização dela na Oceania? Na Polinésia. E qual é a forma de governo local? Está muito claro ali, é uma monarquia. E o que chama a atenção aos domingos nessa ilha? O silêncio, né? Porque tudo é proibido, tudo para. Então, o silêncio chama a atenção. Na página 58 ainda, exercício 3, a respeito dos povos nativos da Austrália, responda. Como eles são chamados? De aborígenes. Onde esses povos estão situados atualmente, a sua maioria? Na parte central da Austrália, né? bem na região central. E letra C, proporcionalmente, qual é a sua representação na composição da população? 3%, somente 3% na atualidade. E ainda, na página 58, exercício 4, de forma sintética, explique o que foi a geração roubada na Austrália.
Foi aquele período de 1910 a 1970 que as crianças eram tiradas do convívio familiar e levadas para a cidade para serem civilizadas, né? Exatamente isso. O exercício 5, quais são os espaços de repulsão e atração do fluxo migratório que se tem hoje na Oceania? Para onde as pessoas são atraídas? Austrália e Nova Zelândia. Por quê? Porque são países ricos, desenvolvidos. E de onde são expulsos? Da Melanésia, Micronésia e Polinésia, ou seja, das ilhas menores, mais pobres, são repulsados, né, e são atraídos pelos países ricos, que são só dois, Austrália e Nova Zelândia. E o exercício 6, uma manifestação da cultura dos maores na população nativa da Nova Zelândia, e outras ilhas da Oceania, tornou-se conhecida no mundo todo, principalmente em eventos esportivos das equipes. Que manifestação cultural é essa? É uma música, né, uma dança melhor, que representa uma dança de guerra, ou seja, uma ação de guerra, né? Então, gente, era isso que temos para hoje, tá? Muito obrigado pela sua atenção e uma boa sorte nas provas para você. Valeu?